Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre alianças. Nós terminamos na nossa última aula dizendo que se as consequências do pecado são desastrosas, as consequências de uma vida com Deus são gloriosas. E no Salmo 25:14 lemos: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Adão e Eva, quando tomaram consciência da sua desobediência, tentaram se esconder de Deus e buscaram uma precária cobertura para a sua nudez, né? Fizeram uma cinta de folhas de figueira. A nudez aqui fala da ausência da glória de Deus sobre eles. Mas sabemos que ninguém pode se esconder de Deus. Gênesis 3:8 mostra que Deus foi ao encontro de Adão e Eva. Deus é amor e ele sempre toma a iniciativa de nos buscar quando nos afastamos dele. Em Lucas 19:10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O homem é um ser moral, livre e responsável. Quando ele reconhece e assume a sua culpa, aí começa a subir os degraus da transformação. Culpar os outros dos nossos erros não resolve o problema. Adão e Eva fizeram isso, tentando se eximir da responsabilidade. O ser humano redimido não culpa ninguém. Com cada tentação que bate à nossa porta, Deus nos dá condições de vencer, e isto seguindo os princípios da sua palavra. Através do livro de Jó, vemos que Satanás também presta contas a Deus. Ele se opõe a Deus, mas sua mente é um livro aberto para Deus, que tudo sabe, tudo conhece. Satanás está por trás de todo o mal que é praticado na terra. Satanás só faz o que é mal, não há bondade nele. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele atua através dos seus agentes malignos, os demônios que usam pessoas para fazer o mal contra seus semelhantes. Em Jó 1:1, nos é mostrado que Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus, que estabelece limites para ele. Quando Deus prova Jó, ele está declarando sua confiança na fidelidade de Jó. Deus sabe que Jó seria vitorioso sobre a tentação. Todas as vezes que somos tentados, Deus está confiante de que vamos vencer. Então, não tenha medo das provas, porque Deus está sempre com você. É na sua força que vencemos. Em 1 Coríntios 10:13, lemos: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
proverá livramento para que vocês possam suportar. Em Tiago 1:2 lemos: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Jesus disse não a Satanás. Cada vez que nós vencemos a tentação, nos tornamos mais fortes e com maior capacidade para ajudar outras pessoas. Sempre que somos provados e aprovados, nos tornamos mais livres e vitoriosos em Cristo Jesus. Em Tiago 1:12, lemos: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. No meio da tentação, Deus nos dá o caminho de escape para que possamos suportar e sair totalmente vitoriosos. Quando Adão caiu, Deus veio em seu encontro para lhe dar outra chance de se redimir do seu erro. Deus permite a tentação, a prova, mas sempre coloca um limite até onde o inimigo pode ir. Deus jamais permitirá que sejamos destruídos por Satanás. Vencemos porque Deus está conosco e Ele é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. No meio da prova, no meio da luta, Deus nos conduz ao triunfo. Segundo aos Coríntios 2:14. A queda trouxe maldições. Primeiro, a maldição sobre a serpente, figura de Satanás. Gênesis 3:14. Você é maldita entre todos os animais domésticos e entre os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Vemos aqui uma figura de extrema humilhação para Satanás. Que pó comerá todos os dias da sua vida? O homem foi feito do pó da terra e sua carne foi instrumento de queda. Satanás começa da carne para atingir o espírito humano. Deus está dizendo a Satanás que ele pode atacar a carne do ser humano, mas seu espírito recriado jamais tocará, porque para o espírito haveria redenção. Nós fomos chamados para viver em espírito e não na carne. A mulher, Deus disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Este não foi o plano inicial de Deus. Em Cristo Jesus, o relacionamento entre marido e esposa deve ser de companheiros e não de escravatura, de domínio. A Adão, Deus disse:
por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. A terra tornou-se maldita por causa do homem, e em fadiga ele obteria o seu sustento. Cansaço é maldição por causa da queda do homem, trabalho não. Em João 5,17, Jesus, referindo-se ao Pai, disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, 18 e 19. Tornar ao pó fala da morte física, porque a morte espiritual aconteceu instantaneamente após o pecado. Adão, quando pecou, ele não caiu morto fisicamente, mas entrou num processo de degeneração do seu corpo físico. Em Gênesis 3, 21, lemos: O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. E assim houve o primeiro derramamento de sangue na terra, feito por Deus mesmo, para cobrir a nudez do homem e da mulher. Deus estabelece o primeiro sacrifício sangrento para cobrir o pecado do primeiro casal. Onde houve a transgressão, a morte deve acontecer, para que o homem não tivesse que morrer fisicamente, um animal morreu em seu lugar. Em Levítico 17, verso 14, lemos: Porque a vida de toda a carne está no seu sangue. Quando Deus imola o cordeiro, a morte está acontecendo para julgar o pecado de Adão. Mas isso é um tipo de algo que vai acontecer lá no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em lugar de toda a humanidade, a fim de propiciar redenção. O ser humano já nasce no pecado, herdado dos seus pais biológicos, mas quando chega a idade da razão, poderá ouvir as boas novas do Evangelho da salvação em Cristo Jesus e ser justificado em espírito. Portanto, desde o princípio da queda, o amor de Deus pelo pecador se fez sentir. E a linha escarlate do sangue derramado por animais para cobrir o pecado do homem percorre desde o Éden até o Calvário em Cristo Jesus e se manifestará finalmente na consumação de todas as coisas. Vamos ver rapidamente, para finalizar, a vitória na tentação. Quando Deus permite uma prova na nossa vida, Ele está nos dando oportunidade de demonstrar a nossa confiança nele. Em 1 Coríntios 10, 13,
Nós já citamos, vamos ler novamente. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Deus jamais permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportar. Jó foi tentado e passou no teste e pôde chegar ao final e dizer: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42, 3. Jó é sincero diante de Deus, quer tenha riqueza ou não, quer tenha filhos ou não, quer tenha saúde ou não. Ele conservou-se fiel a Deus, amando-o e sendo submisso a ele em qualquer situação. No livro de Jó fica claro para nós que quem traz o bem é Deus, quem traz o mal é Satanás. No final da prova, Deus colocou Jó em posição superior à sua primeira posição. Deus conhece o nosso coração e a nossa sinceridade, e precisamos tomar cuidado com as críticas que vêm de fora, nos acusando, culpando e oprimindo. Satanás usou os amigos de Jó para o acusarem e o oprimirem. O inimigo vai sempre usar os que estão mais próximos de nós como instrumentos para nos ferir. Portanto, não deixe que seu coração se encha de amargura, de revolta. Jó demonstrou sua fé no Redentor, dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Temos aqui o princípio da vitória. Levante seu pensamento para Deus. Relembre suas promessas, seu chamado para você e confie totalmente nele. Deus está no trono e não sai da sua posição de soberano bondoso. Ele conhece a intenção do nosso coração, de fazer o melhor para ele, e perdoa as nossas palavras tolas ditas sem pensar corretamente na hora do sofrimento. Em Tiago 1:2 lemos: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Jó ofereceu sacrifício a favor dos seus acusadores e Deus aceitou e perdoou. Saiba que você sai da prova com o seu caráter mais parecido com o caráter de Deus, um caráter perdoador e misericordioso. Deus reverteu o cativeiro de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Jó 42, 10. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Deus deu o dobro do que Jó tinha antes da prova. Todos nós somos sujeitos a provas. Jesus o foi e venceu.
nós somos provados e podemos vencer também, porque somos capacitados pelo Espírito Santo. Finalizando, vamos falar sobre a semente de Deus. Em Gênesis 3,15, lemos: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este versículo é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Pela primeira vez o evangelho está sendo pregado na Bíblia. Satanás vai ferir a semente da mulher e Jesus, mesmo com o calcanhar ferido, esmagou a cabeça da serpente e quebrou o seu poder. Aqui já é anunciada a vitória. Há um conflito e esse conflito é permanente. Há uma guerra entre todos os filhos de Deus e Satanás. Está já aqui profetizado. Vamos destacar alguns pontos. Primeiro, o homem foi instrumento de queda. Um homem deveria ser instrumento de redenção. A semente do homem foi corrompida. Logo, este homem que será instrumento de redenção não poderá ser filho de Adão. Terceiro, há um plano para trazer da mulher a semente de Deus, que não tem em si as marcas de Adão. Quarto, essa semente, sem as marcas do pecado, será o instrumento de Deus para derrotar Satanás e trazer redenção ao planeta. Esta se tornaria o esmagador da cabeça da serpente e seria a cabeça de uma nova raça, a raça dos filhos de Deus. Adão agora é cabeça da raça dos homens que nascem no pecado, e Jesus é cabeça da raça dos filhos de Deus. Agora temos duas linhagens distintas na terra. Os filhos de Deus são vencedores sobre Satanás. Em Lucas 10:19, lemos: eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Glória a Deus por isso, né? Todo esse preparo de Deus aí para que as alianças fossem firmadas com o homem. E já na próxima aula já vamos começar com a aliança noética. Que você possa aí ter sido abençoado, crescer no conhecimento e buscar a revelação de Deus para o seu coração. Amém.